Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje venho fazer a resenha para vocês desse livro aqui, cujo título é Caco Adora Ler. Ele foi escrito por Peter Benkley, ilustrado por Débora Melmon e a editora que publicou foi a editora Caramelo. Para conferir é só ficar por aqui. Nessa história, então, nós vamos conhecer Caco, que é esse coelhinho muito fofo. Ele ama ler. E certo dia, os amigos vieram na casa dele, não só os amigos, mas a irmãzinha dele também, chamar ele pra brincar. Só que aí ele falou assim, gente, eu quero muito sim, mas espera só um pouquinho que eu vou terminar de ler meu livro. Aí eles começaram a falar, ai, você adora ler, você só fica aí enfiado nesses livros velhos, brincar de amarelinha é muito mais legal, fazer tal coisa é muito mais legal. E aí, quando os amigos decidiram ir brincar sem ele, começou a chover. E aí eles ficaram tristes, cabisbaixos, ficaram falando assim, ai, poxa, e agora o que a gente vai ficar fazendo aqui? Tô entediado. Gente, as crianças de vocês que eu falo que tá entediada, porque a minha assim, ai, mamãe, tô entediado. Fala, ai, faz parte da vida. Só um parênteses aqui. Ai, faz parte da vida, minha filha. Né? O tédio, às vezes, faz parte da vida. A gente tem que ser criativo, né? Vamos ser criativo aí, vamos se mexer, porque tem coisas muito legais que a gente pode fazer, né? Porque, às vezes, quando as crianças não estão na tela, elas vêm com essa frase. Me conta se as de vocês também estão vendo aqui, mas, enfim, continuando com a resenha. Então, e aí eles falaram que estavam entediados, e aí o que acontece? O Caco percebia que cada um dos amiguinhos tinha determinadas características. Por exemplo, o sapo não gostava de ficar em local fechado. Aí o Caco já dava uma oportunidade. Ah, eu tenho um livro aqui, sabe? Que fala da história de um príncipe que ele virou sapo. Ele virou sapo e aí depois o sapo ficou curioso, querendo saber se ele virava príncipe de novo, enfim. E aí, cada coisinha, cada característica ou cada coisinha que um amigo ou irmã dele falava, era uma oportunidade para ele indicar um livro, porque ele já conhecia os amigos, às vezes os amigos conversavam, falavam determinadas coisas, ou estavam às vezes lamuriando por conta daquele momento. E aí, no final, gente, todos eles, cada um estava lendo um livro, e aí quando ele percebeu, o livro dele já tinha acabado, o sol voltou a raiar, e aí ele chamou os amigos para brincar, e os amigos falaram, ah, mas não, agora não, eu tô terminando de ler esse livro, só depois que eu terminar. E mesmo depois quando eles foram brincar, eles quiseram brincar de coisas que tinham a ver com o livro, porque foi coisa que realmente interessou eles. Às vezes eu escuto muito a frase, né? Ah, eu não gosto de ler. Quando eu trabalhava na biblioteca, então, a gente escutava muito a frase, ah, professora, eles me chamavam de professora. Ah, professora, eu não gosto de ler, porque eu não sou professora, né? Eu sou bibliotecária. Mas como eu dava, né, a contação de história, que era um período de um horário de aula deles, eles consideravam que eu era professora. Enfim, e aí, gente, eu falo, ah, será que você não gosta mesmo? Será que você só não encontrou, às vezes, um livro que tem a ver com o seu interesse? Tem meninos, né, enfim, ou meninas também, que gostam muito de futebol. Gente, tem livros infantis, né, com história de jogadores, com história de uma aventura que a criança viveu ali no campinho, enfim. Gente, tem livros sobre tudo. Tudo mesmo. Então, assim, será que a criança não gosta de ler mesmo? Ou será que a gente, né, eu falando assim, enquanto a gente professor, enquanto bibliotecário, enquanto educador, enquanto responsável, enquanto pais responsáveis, às vezes você não está apresentando um livro que seja de interesse da sua criança. A minha filha, né, como eu já sou uma leitora nata, porque eu sempre fui, gente, eu sempre gostei de ler. E não é porque os meus pais me apresentaram, não. A minha mãe era, eu não sei se é correto falar isso, mas ela era semi-analfabeta, não sei se esse termo é correto. Mas a minha mãe, ela não aprendeu a ler. Ela sabia, assim, juntar meio que as letras, sabia pegar ônibus, contar dinheiro, essas coisas tudo ela sabia. Mas ler mesmo, assim, ler, não, ela não sabia. E eu sempre tive interesse. Quando eu descobri, né, os gibis da Turma da Mônica, aquele foi meu interesse. E eu lembro que muitas vezes eu chorava pro meu pai ou pra minha irmã ler pra mim, porque minha mãe não sabia. Às vezes eles estavam ocupados, não podiam, e eu chorava. Então, quando eu aprendi a ler, gente, foi a minha felicidade, porque eu lia sozinha meus gibis. Quando eu peguei uma certa idade, eu ia sozinha na biblioteca, porque eu tinha carteirinha da biblioteca da cidade.
Eu pegava livros emprestados do meu interesse e lia, amava. Isso foi muito bom. Depois, né, quando eu já adulta, que eu comecei a comprar os meus próprios livros, entendeu? Né, quando tive dinheiro pra isso, porque na minha infância, na minha adolescência, eu não tive. Então, assim, né, a partir do momento que eu tive, eu já comecei a comprar meus próprios livros. Vou muito na biblioteca desde sempre. E, claro, como eu já sou leitora, foi isso que eu apresentei para minha filha desde o momento de sempre, né? Porque tanto ela, né, quando eu estava grávida, eu já lia. Desde que eu estava grávida da Helena, eu já sou leitora. Então, eu estava lendo para as crianças na biblioteca, porque eu trabalhava fazendo contação de história também, né? Fora a rotina da biblioteca. Então, eu lia para as crianças, li os meus livros. Quando a Helena nasceu, eu sempre li para ela. Meu marido, ele não é leitor, digamos assim, como eu. Mas ele sempre leu para Helena também. Ele sabe da importância disso, então ele sempre leu. A gente tem muitos livros aqui em casa, graças a Deus. Eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas, mas por isso que eu sempre falo para vocês. Gente, será que na cidade de vocês não tem uma biblioteca pública? Tem muitos livros bons que vocês podem ir lá, fazer uma carteirinha, que geralmente é só você levar um documento com foto e um comprovante de endereço. Você pode pegar os livros e levar para sua casa e ler com as suas crianças, ter tempo de qualidade, apresentar isso daí para elas, sabe? Então a Helena, né, desde bebezinha a gente sempre leu para ela, sempre teve contato com o livro, ela gosta, né? Eu imagino que quando ela, né, aprender a ler, isso vai ser também, vai se abrir outro mundo pra ela, mas é claro, a gente sempre lê os livros que ela quer. Se ela quer 10 vezes o mesmo livro, a gente lê, né, tipo assim, repetidamente durante vários dias. E assim, ela ama, gente, ela ama mesmo. E assim, não é porque é minha filha, não, mas assim, ela é uma criança, graças a Deus, inteligente, né, como todas as crianças são, mas ela conversa muito bem, ela fala muito bem, ela tem umas conexões muito bem. Eu não sei se é por ela mesma ou se, claro, essa questão de ser apresentado a livros desde bebê e ter esse contato e ter um vocabulário, porque a questão de você ler, de você conhecer novas palavras, ela vai perguntando significado, ela vai aprendendo novas palavras, vai conseguindo fazer conexões melhores. Isso tudo ajuda muito. Então eu acredito que isso, gente, é fundamental, né, para qualquer idade, para qualquer criança. Você pode fazer isso sim, às vezes com poucos recursos, porque não é, livro, às vezes, livro é caro. Gente, realmente, o livro infantil, ele tem um custo, né, eu acredito, nem posso falar assim, porque é um custo alto, sim, para fabricação, por conta de, às vezes, é autor, ilustrador, diagramador, enfim, várias coisas. Mas você pode sim ir na biblioteca e pegar e apresentar isso para sua criança, que eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença para ela e para você ter um tempo para ela. Então, assim, muitas crianças às vezes falam que não gostam de ler, muitos adultos hoje, eu não gosto de ler. Mas, gente, será que não tem um livro de interesse? E assim, é importante a gente pegar esse hábito da leitura, porque isso ajuda demais a nossa vida, para que a gente se comunique melhor, para que a gente tenha o hábito de, digamos assim, estudar, porque não é bem um estudo, mas muitas vezes na sua vida, estudos, você vai precisar ler. E às vezes você fica cansado, você fala, ler dói minha cabeça, enfim, tem várias coisas. Se dói a cabeça pode ser questão de problemas de visão, né, de vista, aí tem que procurar realmente um oftalmologista. Mas se for só doer a cabeça pelo fato de ler, às vezes é crenças, né, gente? Às vezes você escutou alguém falar isso aí, você interiorizou aquilo e tomou aquilo como verdade. Então eu tô filosofando demais, mas enfim, é isso, gente. Essa foi a mensagem realmente que eu quis trazer pra vocês fazerem isso, né? Até um apelo que eu faço aqui. Gente, leve suas crianças na biblioteca, apresente livros pra elas. Você, educador, né? Lute para que tenha uma biblioteca decente na sua escola, que aquela biblioteca esteja aberta para que os alunos possam ir visitar, pegar os livros, porque às vezes acontece muito em biblioteca pública que ainda não tem, né, tipo, em escola pública que ainda não tem biblioteca, e em escola particular também, né, gente, por mais que tem a lei, que eu até vou deixar ela aqui, né, que deu um período assim muito grande para que as escolas se adaptassem, todas tivessem biblioteca. Infelizmente, essa não é a realidade ainda. Então, lute pelos seus direitos, porque isso é um direito, sim, e é muito importante, ajuda demais, né, em várias áreas da vida. E, gente, é um lazer bom, é uma coisa boa para tirar as crianças das telas também. É uma ótima coisa. Livros, gente, livros assim, ó,
tem meu coração para sempre. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa reflexão. Se gostou, clica no gostei, compartilha com seus contatos. Se é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigada por ter assistido, por ter doado parte do seu tempo por estar aqui consumindo esse conteúdo. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!